A paz do Senhor, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao episódio 21 do programa Podcast, idealizado pela União de Mocidade Presbiteriana, UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, na Bahia. Meu nome é Luíse e recebemos como convidado do episódio de hoje o irmão Jefferson Braga, que é membro aqui da igreja. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Luíse. Fico muito feliz pelo convite feito. Agradeço aí, o quão solícita foi dentro das nossas conversas que antecedeu essa gravação. Quero nesse momento saudar a todos os integrantes da UMP e também aqueles que nos ouvem neste momento. Com a graça e a paz do Senhor. Amém, meu irmão. E louvamos ao Senhor também porque você pôde participar, a sua disponibilidade. Graças ao Senhor por isso. E vamos iniciar o nosso estudo de hoje, começando pela leitura do texto, que é Marcos, capítulo 4, os versículos de 30 ao 34, que diz assim: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. É com você, meu irmão. Pronto, Luíse. O mistério, e as maravilhas trazidas pela palavra de Deus, ela tem uma profundidade fantástica. E como a própria Bíblia, vai afirmar, e o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, nas suas palavras no próprio texto e em textos anteriores aí, ele vai trazer com muita claridade que a revelação da graça, ela é exclusivamente para os seus filhos, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que são eleitos de Deus. E entender esse peso, da soberania de Deus é entender que a graça, por ser não passível de ser suportada, e nós temos aí inúmeros exemplos na própria Bíblia, vamos fazer referência ao Paulo, que não conseguiu suportar o peso da graça, mesmo sendo um perseguidor do próprio Cristo. Ele, quando foi constrangido e atingido pela graça de Cristo, ele não conseguiu se conter. E é justamente isso que nós compreendemos dentro da perspectiva que nós cremos, que seria justamente interpretação, o refino teológico mais apurado dentro da perspectiva da teologia reformada, quando nós compreendemos o peso da soberania de Deus. Me parece que isso é o norte para que a gente compreenda muitas questões que estão ocultas, por meio dos enigmas, por meio dos ditos metafóricos encontrados na própria parábola. Quando você vai buscar lá a origem do próprio termo parábola, creio que em podcasts anteriores, alguns dos irmãos aí já fez essa definição, mas eram histórias, que o próprio Cristo falava, e essas histórias, apesar de dizer, de fazer referência a coisas terrenas, a coisas corriqueiras do dia a dia das pessoas, traziam uma profundidade de revelação divina daquilo que Cristo veio trazer, para todos nós, que é a sua boa nova, que é a identificação dessa interligação de novo, entre o homem e Deus, pelo próprio Cristo. Então, as parábolas tinham como pano de fundo a revelação do próprio reino de Deus. Isso é tão forte que no próprio capítulo 4, versículo 10 a 12 de Marcos, aí também, o Cristo fala sobre isso, Fala o porquê que ele, em muitos momentos, ainda mais quando ele falava para um público grande, ele usava das parábolas para poder ensinar.
E em momentos, né, de necessidade, de acolhimento e de intimidade, ali com os 12 discípulos, ele ampliava, né, a compreensão daquela palavra, daquela história, daquela parábola que o próprio Cristo tinha dito anteriormente. E aí eu me sinto, né, na necessidade de voltar um pouquinho aí no versículo 10 a 12 do capítulo 4 de Marcos, que vai dizer o seguinte, só para que a gente compreenda aí a dinâmica do porquê Jesus falava por meio de parábolas, né? O versículo 10 vai dizer, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então veja, olha que palavra forte, né? E palavras do próprio Cristo, quando é interpelado aí por aqueles que ouviram as palavras de Jesus por meio essas histórias enigmáticas, e aí questionaram Jesus por isso, né? Então Jesus disse, olha, a mensagem, a revelação divina, o mistério do reino de Deus, utilizando aí o termo do próprio texto bíblico, e não o mistério do reino de Deus, ele é revelado de forma par e passo, somente para aqueles que o próprio Espírito de Deus, né, traz como manto aí do conhecimento daquilo que a palavra de Deus traz enquanto máxima. Porque muitos vão ouvir a palavra, mas vão, utilizando um termo bastante vulgar, né, vão entrar no ouvido e sair no outro. Por quê? Porque possivelmente esse sujeito não tem a marca da promessa, não é um sujeito escolhido, não é um sujeito eleito. E contextualizando com aquilo que eu disse inicialmente, né? Enquanto pessoas que entendem a nossa pequenez e compreendem a soberania, né? A grandiosidade da salvação trazida por Cristo, nós compreendemos que nós não temos força para nos salvar. E o próprio Cristo veio na Terra para nos dar a redenção. E não conseguimos, né, se esquivar do peso da sua graça, do peso da sua glória. Isso não vem de nós. Então, a própria teologia, né, da eleição, a compreensão disso, nos dá essa compreensão, esse entendimento do que é a própria palavra de Deus, né? Então, todas as parábolas, tanto essa parábola do grão de mostarda, quanto todas as outras parábolas que Jesus falou, né, na sua passagem aqui na Terra, ele vai revelar, como eu disse já anteriormente, da maneira enigmática, né, o próprio estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Mas claro que a revelação só se deu para aqueles que o Senhor permitiu que conhecesse. Então Jesus falou para a multidão, um grande número de pessoas, né, uma multidão, mas somente um grupo, né, bem selecionado teve a oportunidade de entender o que estava por trás das palavras de Jesus. Então nós entendemos que as parábolas, elas têm alguns objetivos, né? Eu coloquei aqui como primeiro objetivo das parábolas era revelar, né, os segredos de Deus para os escolhidos. Então, como nós lemos aí no verso 11 e no verso 12, a própria Bíblia vai dizer que o mistério da revelação se dá pelos eleitos de Deus. Talvez um segundo objetivo que a gente pode elencar aqui é que as situações terrenas narradas nas parábolas, né, permite muitas das vezes essa cortina de fumaça para que as pessoas escutem a história, mas não compreendam especificamente o que está por trás dessa história, porque necessariamente precisa da revelação divina. Então, são situações terrenas, mas apontam para uma revelação divina, o mistério do próprio Cristo. Eu elenquei aqui como terceiro objetivo das parábolas, que ela declara também, né, se a gente for analisar de forma lógica, já que as parábolas são reveladas para os escolhidos, as parábolas também, elas declaram a condenação desses indivíduos que estão excluídos do seio
da própria graça de Cristo. Nós temos outros textos, né, que de forma conectiva a gente pode fazer evocação, como por exemplo Isaías 6, de 8 a 10, e nós temos aí, né, um exemplo de que o profeta Isaías ia proclamar as boas novas para um determinado povo, mas o próprio Deus disse, você vai falar, mas eles não irão escutar. Vão ouvir, mas não vão escutar justamente a própria revelação. Então vou ler rapidamente para vocês aí, Isaías 6, de 8 a 10, que vai dizer o seguinte, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureça-lhes a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então veja que de forma conectiva com o texto de Marcos que a gente leu aí só para poder contextualizar, lá em Isaías também nós temos aí uma passagem que faz justamente a referência de que só é possível compreender, né, aquilo que Cristo falou por meio das parábolas, se houver a revelação divina, e essa revelação se dá pelo próprio Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14 também nós temos um reforço disso que eu estou falando aqui, que vai dizer o seguinte, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, por mais que a mensagem é pregada, toque, né, a revelação, o mistério do reino, só é feito quando há uma atuação do próprio Espírito de Deus. E 1 Tessalonicenses 1:5 também tem aí essa identificação que vai dizer o seguinte, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, olha só que fantástico, né? A Bíblia, de forma conectiva, ela vai nos dando e apontando justificativas para que a gente compreenda essencialmente por que somente os eleitos, somente os escolhidos têm a oportunidade de entender o que está por trás dessas histórias metafóricas e enigmáticas que Jesus fazia na sua passagem aqui na Terra. Então, entender que a compreensão, né, do peso da própria glória de Deus por meio dessa eleição incondicionada nos leva à compreensão da soberania de Deus e entender que nós somos alcançados enquanto filhos por meio dessa eleição, por meio da escolha. E aí, a partir dessa compreensão, nós somos tragados, né, pela a sua graça. Aí veja, a parábola, né, do grão de mostarda é uma parábola que ela traz uma revelação genuinamente do próprio reino de Deus. O que eu quero dizer com isso, né? Como, né, o Cristo, a palavra revelada, ela tem um certo direcionamento dos sujeitos que o Senhor já previamente escolheu, entender a lógica, né, de Cristo, que é uma lógica diferente da própria lógica humana, nós percebemos por que por mais que a graça, né, por mais que a boa nova pregada por Cristo, ela é uma coisa maravilhosa, grande parte das pessoas não a compreende e não tem, né, o acesso, porque assim como, né, de forma metafórica e na parábola do grão da mostarda, né? A mostarda, como o próprio texto vai dizer, era um grão muito pequeno, apesar de não ser o menor dos grãos, mas naquele contexto histórico ali, era o grão, né, de menor diâmetro que era conhecido,
e entre, né, os grãos semeados, frente às próprias hortaliças, como o final do versículo 32 vai dizer, ela se torna, né, frondosa, bastante grande comparada com as outras hortaliças e comparada com os grãos que anteriormente, né, a formação da árvore permite que aconteça. Então veja, eu disse para vocês que a analogia e a própria identificação da parábola do grão de mostarda aponta diretamente aí para a revelação do próprio reino de Deus. Reino esse que foi trazido, né, como boa nova, e o próprio Cristo, Deus, saiu da sua plenitude e manteve-se, né, para e passo aí, se igualou, colocando entre aspas aí, com todas as aspas possíveis, se igualou ao próprio homem para que trouxesse, a partir dessa aparição terrena, né, a própria salvação. Então veja, o próprio Deus se diminuiu, se colocou numa condição menor, porque imagine só, né, nós, enquanto seres humanos, enquanto seres falíveis, nós não podemos nos comparar à plenitude do que Deus é, um ser eterno, um ser pleno. E ele se colocou nessa condição a menor para poder nos tirar, para poder nos comprar com o seu próprio sangue. E mesmo o próprio Deus, né, se colocando enquanto homem, se diminuindo para trazer justamente a salvação, ele foi renegado pelo seu próprio povo, como a própria Bíblia vai dizer. Então ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então veja, então aquilo que é grandioso, aquilo que em um momento posterior, como a própria Bíblia vai dizer aí, é passível de alento e aves se colocam para poder aninhar-se na sua sombra. Ou seja, isso aponta justamente para a grandiosidade, a maravilha do que Deus tem e traz para nós, né? A plenitude da vida eterna. Então, mesmo Deus trazendo todo essa boa nova, ele foi rejeitado, assim como de forma insignificante um grão de mostarda frente a outras hortaliças, frente a outros grãos, ele passa desapercebido. Então, veja que a palavra é semeada, a palavra é ecoada, mas o toque, né, a germinação, ela se dá naquela terra fértil, naquele coração que é tocado pelo próprio Espírito Santo. Então, veja que existe uma lógica que está em jogo dentro do próprio texto, que não é a lógica humana, não é a lógica que nós estamos acostumados, onde a pessoa mais valorosa, mais grandiosa dentro do contexto nosso, vamos imaginar, né? É aquela que tem maior seguidores, é aquele que tem uma maior aparição na mídia, é aquele que tem mais dinheiro ou coisa parecida. E aí Jesus vem para poder desbaratinar toda essa lógica e trazer uma perspectiva diferente, onde Jesus prega a própria humildade, prega dizendo que se o seu coração estiver ligado às coisas deste mundo, às coisas do céu, à plenitude do próprio ser, que é justamente a eternidade, você não encontrará. Então, essa parábola do grão de mostarda, ela justamente vai revelar a maravilha do que Deus tem para nós, que é justamente a plenitude da vida eterna com Deus. E o prêmio da vida eterna é para os escolhidos. E olha que paradoxo fantástico, né? Apesar de Deus nos ofertar a vida eterna, não existe contraprestação de nós para com Deus, porque isso é feito de forma gratuita, é pela graça. Nós somos alcançados pela graça e não há nem qualquer esforço que nós façamos, nós podemos merecer aquilo que Deus, uma vez com a vinda de Cristo, nos trouxe e nos resgatou, né? Nos tornou de volta à plenitude da vida com Deus. Então veja que a dinâmica, né, da lógica Cristo é bem diferente da dinâmica da lógica humana. Então, aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante, torna-se a mais frondosa, a árvore mais forte, a árvore que permite fazer sombra para que outros animais possam ter alento naquele momento. Então, animais poder se alinhar, poder ter alento, poder ter
possibilidade de descanso. Isso, analogicamente, né, e metaforicamente, revela o próprio segredo sobre a história da redenção. Aponta para Cristo, aponta para aquilo que ele veio fazer aqui nessa terra. Então, ele veio de forma humilde, ele nasceu em um lugar onde um rei nunca imaginaria que nasceria, numa manjedoura, num estábulo. Então, ele não veio para um lugar estrondoso, cheio de pompa, não. Ele veio ali de forma humilde, de forma singela, sem alarde, sem propaganda, mas ele trouxe a maior, né, das boas novas, que é justamente a nossa redenção, o nosso aproximar-se de Deus novamente. Então, o Reino de Deus, já levando já para o final da nossa reflexão, né, o próprio capítulo 33, daquilo que me ficou imbuído aí, vai dizer novamente, né, e que muitas parábolas semelhantes lhes expunham a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, que é o fechamento desse nosso texto, entendendo que a boa nova de Cristo, que foi rejeitada pelos aqueles que naquele momento ele teve a oportunidade de ouvir o próprio Deus, o renegou, o colocou dentro do plano da insignificância, se mostrando que dentro da comparação do grão de mostarda com outros grãos, a pequenez, né, a insignificância do grão de mostarda, ela torna-se uma árvore frondosa, torna-se uma árvore que permite alento, permite que animais encontrem conforto na sua sombra, e essa mesma insignificância também está para o reino de Deus, a insignificância no sentido da apresentação inaugural, onde grande parte das pessoas renegam, não dá ouvidos, mas a grandiosidade que está por vir, isso traz um alento para todos aqueles que são escolhidos e que são eleitos de Deus. Então, a vinda do próprio Deus como homem, né, o seu nascimento em ambiente simples, como já disse para vocês, mostra e aponta para o esplendor do plano da salvação. A plenitude do amor de Deus aponta justamente para esse alento que essa árvore, num momento futuro, num futuro breve, vai nos trazer para a nossa alma, né? Eu costumo dizer que o resgate da nossa alma, a tirada, né, da condição de morte, isso nos coloca num plano que é um plano maior, por exemplo, do que o plano dos próprios anjos, né? Porque os anjos não tiveram essa oportunidade de experimentar a redenção dada por Cristo e nos colocar num plano de plenitude de alma, plenitude de existência, que é aquilo que Deus nos traz no seu plano de salvação. Então, Luiz, passo a palavra para você neste momento e essa é a minha contribuição. Espero que tenha vindo de Deus e que Deus possa tocar nos corações aí. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Foi bênção. Que Deus continue te abençoando, te usando, te dando mais sabedoria, não somente a você, como a toda a sua família. E novamente eu agradeço por ter aceitado o convite, por trazer o estudo para nós nesse episódio. Muito bom. Estou aí à disposição sempre. Toda vez que precisar de mim, estou aí pronto para poder, com o esmero necessário e com a graça que Deus nos dá, poder contribuir com vocês aí. Espero que essa minha contribuição, né, possa ter vinda do próprio Deus, porque como você de forma inaugural trouxe, né, a nossa pretensão com esses estudos, trazer a boa nova de Cristo e mostrar quão grande é o plano de salvação. E me parece que essa parábola, por mais singela, por mais pequena que seja, ela traz uma grandiosidade do reino de Deus, que é a revelação do plano de salvação de Cristo para todos nós. Amém. E vamos concluir, meus irmãos, esse momento com uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por este momento, pelo ensino da Tua Palavra que nós pudemos ouvir neste momento.
E cada dia mais o Senhor derrame sobre nós, Senhor, sabedoria e discernimento para que possamos compreender e a alegria de aprender mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque cada dia mais que aprendemos da Tua Palavra, nós vemos o quanto nós somos indignos, na verdade, do Teu amor. Obrigada porque o Senhor, trouxe todo esse plano de redenção, como nós aprendemos hoje. Essa questão do Senhor vir de forma tão humilde. O Deus que, de certa forma, como podemos dizer, se humilhou a ponto de vir como criatura. Mas tudo isso, Senhor, para nos dar a salvação, para nos salvar. Obrigada pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada por toda a Tua humildade, que também faz de nós mais humildes. Nos faz repensar que a salvação não é pelos nossos próprios méritos, não é porque eu mereço, meu irmão Jefferson, nem nenhum ouvinte. Nós, na verdade, não merecemos o Teu amor, Senhor, nem a Tua misericórdia. Mas neste momento nos colocamos de forma humilde, Senhor, a Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, e pelas Tuas promessas que o Senhor ainda cumprirá em nossas vidas e na vida da Tua igreja. Obrigada, Senhor, por este momento. Continue a abençoar cada ouvinte, abençoar este programa, que sempre, Senhor, tudo seja conduzido pelo Teu Espírito Santo e unicamente para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos ouvintes, muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês, por estarem com a gente aí acompanhando esses estudos aí do Evangelho segundo Marcos. Graças a Deus tem sido bênção. Eu aqui tenho aprendido muito e creio que todos aí que nos ouvem também estão aprendendo muito da palavra do Senhor. E já quero deixar o texto do próximo episódio, caso os irmãos já queiram ir lendo, para adiantar e já estarem por dentro aí do texto, que é Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Então é isso, queridos ouvintes. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.